Olá, Ângelo. Olá, rentáveis. Sejam bem-vindos aí ao primeiro Entrevista Rentável, que é um quadro produzido pelo portal Oficina Rentável. Esse portal é um portal que visa trazer os melhores conteúdos de rentabilidade para a oficina, e a gente está juntando várias pessoas legais aí do segmento para poder ajudar a todos vocês, gestores, a ter uma oficina cada vez mais rentável. Hoje eu tenho aqui o privilégio, nesse primeiro Entrevista Rentável, de conversar com o Ângelo Coelho, que eu já conheço há muito tempo. O Ângelo, ele é empresário do setor automotivo, é bacharel em Direito, ele é o fundador, aí, o presidente licenciado do Sindifup, da Abraesa, que são entidades aí que estão na luta ao lado dos reparadores em todo o Brasil. E o Ângelo está aí há mais de 15 anos lutando pelo setor de reparação. Ângelo é o único pré-candidato, pelo menos eu não conheço nenhum outro, a deputado estadual que representa realmente o setor de reparação. Ele já participou de algumas CPIs, a CPI de autopeça no estado de São Paulo, em Brasília. Eu queria te dizer, Ângelo, que eu estou muito feliz aí em aceitar esse convite para a nossa entrevista e responder algumas perguntas aí para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Marcelo, você sempre trazendo novidade, acompanho teu trabalho faz tempo. Você sempre preocupado com o setor de reparação, sempre ajudando o setor de reparação. Esse teu portal, com certeza, se não é, vai ser um grande sucesso. Pode contar comigo. Hoje não, presidente, licenciado da Abraesa do Sindifup, mas tenho certeza, retorna à presidência agora, terminadas as eleições, retorna à presidência. E pode contar com o meu apoio. Eu acho importante realmente que o setor de reparação tenha um canal transparente, né? Produzido por pessoas realmente como você também, muito comprometido aí com o resultado, que é o que importa, né? Afinal, nós estamos aliados com isso, tanto as entidades que representam o setor, tanto a Abraesa como o Sindifup, estão alinhados exatamente com esse objetivo. É impossível que o setor tão importante da economia, né, esteja aí enfrentando dificuldades, pelo menos aqueles que eu represento, os dois, né, diante aí, a gente vai falar muito a respeito disso, mas enfim, por conta aí de um determinado agente. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu que fico feliz, viu, Ângelo? Obrigado pelas palavras, e a gente está trabalhando para conseguir fazer as oficinas aí serem rentáveis. Bom, a primeira pergunta e mais óbvia, depois de 15 anos na luta, por que só agora você se motivou a tornar um pré-candidato a deputado estadual? Essa tua pergunta é perfeita. Aliás, uma pergunta que eu me fiz durante alguns meses, né? Na verdade, eu sendo bastante honesto, num primeiro momento, a gente pensou isso no passado, depois desistiu, eu havia desistido. Eu sou avô há pouco mais de 25 dias. O meu sonho era ser avô, aliás, recomendo para todos, é uma coisa fantástica. Eu estou aqui, eu sou avô babão, mas por que eu fiz isso? Para você poder entender. Durante 15 anos, foi uma jornada, né? Imagina, eu sou um adolescente, né? Vamos dizer assim. Né? As entidades não são tão velhas, são jovens, mas eu sou um adolescente em termos de entidade. E durante 15 anos eu fiquei de pires na mão, participei, você lembrou bem no começo, quando eu disse que eu participei de 3 comissões parlamentares de inquérito, uma em Brasília, logo depois da fundação da entidade, né, que investigou as seguradoras, depois uma CPI em 2009, aqui na Assembleia de São Paulo, que chamou de círculo do crime a relação que as seguradoras mantêm em relação a esse mercado, gravíssima, a sociedade muitas vezes não sabe disso, e agora uma CPI também no Rio Grande do Sul. Né? Eu não conheço na história do país nenhum setor econômico que tivesse passado por 3 comissões parlamentares de inquérito em país nenhum. Eu, diante desse cenário, avaliei bastante, eu a princípio... Porque quando você se envolve com a política, primeiro é muito ruim, viu, Marcelo? Acredite. As pessoas que não se aprofundam, assim como eu sei que você se aprofunda, fiquei muito feliz com o teu convite, as pessoas não se aprofundam, não conhecem a tua história, muitas pessoas não conhecem a minha história, acham que eu sou uma pessoa que levanto para jogar bomba em seguradora todo dia. Eu não faço isso, você sabe disso. A única coisa que eu quero é o melhor para o setor de reparação. Mas, infelizmente, essa luta que já dura 15 anos, imagina uma luta de 15 anos, eu sei do poder econômico das seguradoras, na verdade, sei da força econômica, do poder jurídico dela,
mas, lamentavelmente, só vem tirando pedaços do setor de reparação. Não digo que o setor de reparação não é só da funilaria e pintura, é daquele que vende peça, daquele que vende tinta, daquele que vende... Como você que vende serviços, outras pessoas que vendem outros serviços, estão todos à mercê e reféns das ações da seguradora. Visitei, tive vontade de ir a Brasília várias vezes, com vários deputados e senadores. Para você ter uma ideia, na nossa história, eu estive, inclusive, com o presidente da República, independente de questões políticas, tive até com o Lula, né, que fez promessas, me levou em 3 reuniões na Casa Civil, infelizmente nada adiantou. Tive em várias casas legislativas espalhadas pelo Brasil inteiro, com a Associação Brasileira. Tive na Câmara aqui em São Paulo, Assembleia aqui em São Paulo, com uma CPI, e, lamentavelmente, a gente vai até um determinado ponto. Num determinado ponto, os legisladores, que deveriam representar o interesse da sociedade, nosso interesse legítimo, de alguma forma, por razões que eu deixo aí o teu público imaginando, não preciso aqui afirmar, ninguém é criança, eles vão a determinado ponto e depois param. O que aconteceu, Marcelo? Eu tive a grata satisfação, o professor Luiz Flávio Gomes, aquele entrevistador da TV Cultura, criou um movimento chamado Brasil Ético. E, junto com o promotor do Ministério Público, agora no final do ano, me convidaram para uma reunião se eu gostaria de fazer parte do grupo Brasil Ético. Na verdade, a ideia é fantástica, né? São as pessoas de bem, como eu, você, aqueles que estamos assistindo, que sempre foram colocados de lado, que ficaram apartados da política. Se eu gostaria de levar essa luta minha para um outro patamar e me vir como deputado estadual. Ele é pré-candidato eu sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo, né? Ele me convidou na época, e ele viria como pré-candidato a deputado, vem, na verdade, como pré-candidato a deputado federal. A primeira coisa, eu arrepiei que nem gato, né? Eu cheguei, imagina, não vou meter com isso, porque imaginei tudo aquilo que uma pessoa de bem imaginaria. Eu posso ser a pessoa mais ética do mundo, fazer o melhor trabalho do mundo, mas o fato de estar lá estaria sendo rotulado como ladrão. Afinal de contas, estaria fazendo parte desse cenário. Pensei bastante, conversei com Lígia, conversei com as pessoas, os amigos tão próximos, e aí decidi que sim, e que eu devo... As pessoas de bem desse país têm que se levantar, essa é a grande verdade, né? Senão nós estamos fadados a estar entregue a nossa sociedade na mão dessas pessoas. Então eu resolvi aceitar o convite do professor Luiz Flávio Gomes, dispensa maiores comentários, é um dos maiores juristas, né? Aliás, ele fala nas entrevistas, é fantástico, ele fala, aos 14 anos eu era analfabeto, aos 20 anos eu era 21 delegado de polícia, aos 22 promotor e aos 26 juiz de direito. É uma pessoa fantástica, quem tiver oportunidade, quem não conhece deve conhecer. Eu aceitei esse convite, e o que eu pretendo realmente é trabalhar com ética. O movimento Brasil Ético é uma ideia muito interessante. Alguém vai falar assim, a pergunta que eu fiz para ele, mas o que eu sozinho, né, Ângelo, você sozinho vai fazer o quê na Assembleia, na verdade, com outros deputados? A ideia é muito interessante, a ideia é colocar nas casas legislativas, eles chamam de 300 homens éticos, né, fazendo analogia à questão épica, né, temos até um filme que trata desse assunto, e aí trazer para, se eu tiver um problema, outro deputado ético tiver um problema, todos vêm em socorro. Então, não seria um deputado sozinho, mas teria, se a sociedade assim quiser, eleger os éticos, eu espero que faça, os 300 éticos, e que tenhamos 300 homens éticos na política brasileira, todos vão ajudar um ao outro, e a política vai sair. Ou seja, a minha obrigação é legislar com ética e denunciar tudo aquilo que, eventualmente, eu não sou o tiririca, vou te contar o que acontece. Não contou nada para ninguém, e a gente sabe o que aconteceu. E vem candidato de novo, olha aí que situação, mas isso é outra história, outro momento. Mas a gente resolveu assumir essa responsabilidade, sair da posição de conforto, viu, Marcelo, e levar essa discussão para outro patamar. Fiquei muito feliz, estou muito feliz, e tenho certeza que a gente vai chegar e vai ter sucesso. Com certeza. Tem uma frase, não sei de quem é, que fala que eu não tenho medo daqueles que fazem o mal, mas daqueles que estão vendo o mal sendo feito e não estão fazendo nada, né? E dispensa qualquer apresentação a sua luta. E essa luta com o poder econômico, ela é muito árdua, né? Então, é necessário, sim, termos representantes que possam utilizar também da legislatura para conseguir combater isso, né? Você comentou aí sobre a CPI do Rio Grande do Sul, né? Eu fiquei sabendo que ela acabou no dia 4 agora. Gostaria de saber, Ângelo,
que aconteceu lá? Conta um pouquinho para a gente como que foi todo esse processo lá no Rio Grande do Sul. Em setembro do ano passado, quem é assinante da Folha vai lembrar, Marcelo, a Folha de São Paulo publicou uma matéria que trazia a informação de que Porto Alegre era a cidade de Porto Alegre, a cidade que mais se roubava e furtava carro no país. Para você ter uma ideia, São Paulo vinha em terceiro lugar. As pessoas estavam morrendo naquela cidade, estavam perdendo patrimônio, estavam por conta do roubo e furto de automóvel, imagina. Aquilo até me surpreendeu. E começou a Associação Brasileira, e a gente tem muitos empresários que nós representamos no estado do Rio Grande do Sul, como Associação Brasileira, eu entendi que eu tinha que oferecer algo em favor da sociedade. Né? Eu me preocupo muito com a sociedade como um todo, e não só no nosso estado. Né? E eu resolvi pegar um avião, marquei uma audiência com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que na época, Enio Batti, era presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Levantei o histórico desse homem, fiquei muito feliz de saber que ele foi secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, portanto, ele tem uma formação fantástica. Ele já vinha de 5 legislaturas como deputado federal, era deputado estadual, mas presidia a comissão. Imediatamente ele me recebeu, a gente teve um contato rápido por telefone, ele me recebeu, fui a Porto Alegre, conversei com ele, levei os fatos graves a ele, demonstrei para ele por que aquilo acontecia não só no estado dele, mas acontece lamentavelmente no país inteiro. Ele imediatamente, me surpreendeu inclusive, reuniu a equipe dele, eu até, para você ter uma ideia, eu fui para ir e voltar no mesmo dia, acabei voltando no dia seguinte, mas eu falei, mas eu não trouxe roupa, ele compra o que você precisar. Eu falei, não, eu vou para o hotel aqui, pego um voo amanhã de manhã cedo, fiquei lá horas reunido com a equipe dele, ele no dia seguinte já pegou as assinaturas e instalou a CPI, que começou logo em fevereiro, quando voltou o recesso, ele voltou com a CPI, que tinha, evidentemente, como objeto investigar alguns pilares, sonegação fiscal, por conta da companhia seguradora, a questão do crime contra a ordem econômica, a lesão ao consumidor na hora da reparação com utilização de peças não originais usadas e a venda de veículos destruídos com documentação. Essa CPI investigou a seguradora durante 6 meses e aí aquilo que nós sabemos, que acontece no dia a dia, a sociedade não sabe da importância de vocês, que tem essa capacidade de reunir pessoas, você é um comunicador, de levar a sociedade e dar conhecimento, porque senão a sociedade fica sem o conhecimento. É raríssimo os meios de comunicação que enfrentam o poder econômico, a gente tem o quarto poder que está na mão também da iniciativa privada, essa é a grande verdade, né? Todos têm medo de acionar, ir contra essas empresas. Às vezes acontece alguma coisa, sei lá, por razões que eu desconheço, mas lamentavelmente ninguém quer fazer. Tanto é que a CPI ocorreu durante 6 meses, você imagina? E a sociedade praticamente no Brasil inteiro não sabia que uma CPI investigava esses crimes sendo cometidos pela seguradora. Eu tive a oportunidade de poder participar intensamente dessa CPI, dediquei 6 meses da minha vida, não me licenciei, mas a cada 15 dias eu estava em Porto Alegre, né, contribuindo com a CPI, levando informações, usando meu conhecimento. Você sabe que eu tenho especialização no direito do consumidor, né? Nessa área criminal também eu me especializei muito. O meu TCC da faculdade, e que eu recebi nota máxima, quem sabe um dia vir um livro, mas é a fraude cometida por seguradora contra consumidores e reparadores. Né? Eu durante 5 anos investiguei, né? Fui à faculdade de Direito, mas já me formei há pouco mais de 4 anos atrás. Minha área sempre foi técnica, né? Eu tenho conhecimento, tenho escola técnica, mas eu entendia que para representar essa categoria que eu represento com muito carinho, com muito amor, essa é a grande verdade, eu precisava reunir esse conhecimento jurídico. Me especializei nessa área, porque é a área que é o dia a dia, e pude contribuir com a CPI, um relatório, inclusive ajudei naquilo que pude no relatório, que lamentavelmente fez provar de que as seguradoras brasileiras, 8 seguradoras de nome, para você não ter que dar direito de resposta, Marcelo, porque eles são extremamente eficientes em pedir direito de resposta, não que você não tenha que dar, pode dar, ao contrário, até faço aqui se eles quiserem direito de resposta, falo, perfeito, o Ângelo está doido para debater com vocês publicamente, podemos chamar aqui todo mundo, abrimos uma sala e todo mundo senta para debater e o Ângelo gostaria. Não fazem isso, ao contrário. Na CPI, Marcelo, quando tiveram a oportunidade de falar, entraram com mandato de segurança, o desembargador do Rio Grande do Sul deu um mandato de segurança, afastando a seguradora de ter que prestar depoimento.
Naquela oportunidade, o deputado fez contato comigo, que é o Enio Basso, falando a respeito disso. Eu disse, deputado, eles vão lhe promover, porque, curiosamente, eles pediram um mandado de segurança para não depor enquanto não tomassem ciência dos documentos que foram entregues à CPI pela rede credenciada. Eu expliquei para ele, olha só, os documentos que são deles, os orçamentos feitos por eles, ou seja, eles querem saber até onde a rede credenciada de oficinas, que lamentavelmente está subjugada, essa é a grande verdade, né? Subjugada pelas ações da seguradora, e aí o que aconteceu, a Rede Globo, lá do Rio Grande do Sul, noticiou todas as mazelas, o deputado inteligentemente aceitou uma sugestão nossa, fez uma operação, essa operação junto com o PROCON, com o CREA, com o Ministério Público, Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, o Ministério Público Consumidor, e uma equipe formada por pessoas da minha confiança, homens de bem, como eu e você, quem nos ouve, homens que não têm medo, eu costumo dizer, levante o escudo e a espada, e o país tem jeito sim, vamos levantar, vamos mudar nosso país, esse é o país que nós vivemos, eu me orgulho muito, eu vou criar minha neta aqui, eu quase perdi meus filhos para viver nos Estados Unidos, isso com certeza, ainda falei para minha esposa, imagina a nossa neta Lívia, e que a gente está babando, morando fora do Brasil, e a gente tendo que vê-las, quantas famílias estão passando por isso, estão vendo os filhos ir embora do país, eu vou lutar. E a gente logrou, Marcelo, terminar a CPI, essa operação aconteceu, tudo aquilo que a gente já sabia, tanto nos depoimentos que foram dados pelos reparadores, pela sociedade, fez provar que as seguradoras estão ligadas sim ao crime, é o crime organizado, porque isso não é desorganizado, coisa não é muito bem organizada, e as seguradoras foram pegas, várias grandes seguradoras, 8 seguradoras, terminou o relatório com um pedido de sugestão de indiciamento de 8 presidentes de seguradora por todos esses crimes que eu relatei, né? Inclusive a aplicação de peças não originais, de peças usadas, né? Um determinado veículo, inclusive, que era até um veículo da superintendência dos presídios lá que estava variado numa oficina credenciada, todas as peças, praticamente sem exceção, eram peças usadas, advindas de desmanche, sem qualquer certificação. Muito provavelmente vai se confirmar que é de um veículo roubado, estava sendo consertado numa oficina credenciada, e você sabe, não passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que o setor foi longe demais, né? A gente tem que resgatar, existem homens e pessoas de bem no setor de reparação, a grande maioria, com certeza, foram levados a entender de que usar uma peça usada sem certificação é uma condição normal. Bom, em resumo, as seguradoras vão ter que se explicar, já tinham que se explicar um tempo atrás, você lembra aqui da revista Veja, que também fez uma operação, nós também participamos dessa operação aqui em São Paulo, junto com a revista Veja, e nós, naquela oportunidade, foi apreendido nessa questão que envolve o salvado, quer dizer, vamos aqui esclarecer para o teu público, né, nem todo público é reparador, né, eu tenho certeza que isso vai muito além de seu vídeo, salvado um veículo que sofre um acidente, a seguradora indeniza, seja de um segurado ou de um terceiro, e a seguradora de posse desse documento transfere esse documento para o nome dela, esse carro não é transferido ou abaixado a documentação, esse carro ela transfere sem sinistro, quando deveria baixar esse documento, que é uma sucata, uma perda total, e vende esse veículo nos chamados leilões, ou para empresas que compram de forma habitual. Esse carro, em vez de baixado, então é comprado por quadrilhas, por pessoas que eventualmente vão encomendar veículos na rua. A grande agência automóvel são as cidades do Brasil afora, isso a prova já existe, está amplamente documentada, e aí eles vendem esse carro por 50%, 60% do valor, sucatas que não valem 3%, nem 5%, a Veja mostrou isso. A Polícia Civil apreendeu, e são essas pessoas que, lamentavelmente, fazem o seguro no nosso país, Marcelo, essa é a grande verdade. Ângelo, o que você está me falando é o seguinte, que a seguradora, ela pega esse salvado, vende, e aí alguns criminosos compram e roubam um carro igual, ou seja, está incentivando aí que uma pessoa tenha até um revólver na cabeça, que é muito comum no nosso país, infelizmente, para roubar um carro, e aí, aí o preço do seguro sobe, né? Porque se tá tendo mais roubos de veículos, o preço sobe, ou seja, talvez seja um crime duplo aí, né? Essa situação que você está me apontando, Ângelo, que foi feita lá no Rio Grande do Sul, acontece no Brasil inteiro, aqui em São Paulo também, as práticas são similares?
As seguradoras são as mesmas, Marcelo. A pergunta é muito prudente, né? Porque dá a impressão que só acontece lá em terras, né, lá no sul. Acontece no país inteiro, algumas até com uma pior intensidade, né? Porque essa fiscalização, de alguma forma... São Paulo, depois da operação que aconteceu em 2016, após denúncia que nós fizemos, a de Vecar, na verdade eu procurei pelo secretário de Segurança, o secretário me colocou um delegado-geral de polícia de São Paulo, as pessoas, ou seja, houve um tratamento muito distinto, entenderam a gravidade, imediatamente instalaram uma investigação e imediatamente foi feita uma operação, imagina uma operação com quase 100 pessoas, feita em São Paulo, né? Todo mundo diz, mas a operação vai vazar, a seguradora é muito importante, não foi nada disso. 100 pessoas, policiais civis do DEIC de São Paulo, e aí vai meus parabéns a esse pessoal do DEIC, né? Todo mundo fala, mas polícia nada. 100 pessoas tomaram conhecimento da operação, todos eles vibraram, todos eles participaram, né? Foram lá, identificaram essa fraude, porque no final das contas, o que acontece? A polícia fica enxugando gelo, Marcelo. Fica prendendo bandido, aliás, o delegado falou isso, né? Está lá no vídeo, para quem quiser assistir, Máfia do Ferro Velho. A gente vai disponibilizar todos esses links aí para o pessoal, viu, Ângelo? Fantástico. Máfia do Ferro Velho no Google, ele fala, não adianta eu prender o roubador de carro, eu prendo, tem outro, ele tem que entender por que se rouba tanto carro no Brasil. Para você entender a gravidade disso, por que é um crime nacional e por que isso acontece, duas principais montadoras, primeira e segunda montadora no Brasil, produzem mais ou menos 606 mil carros por ano. Para você ter ideia, se roubo e furto no Brasil, 550 mil carros por ano. Ou seja, se isso não é uma indústria, não é nada. Sabe, praticamente, a indústria, duas montadoras fabricando carro o tempo todo, batendo ré, perdem para o roubo e furto de automóvel. Esse ciclo o consumidor não consegue entender. Lamentavelmente, as seguradoras vivem dessa insegurança, né? Através da venda desses veículos, sim, aqui no estado de São Paulo, diminuiu um pouco aqui. Para você ter ideia, a notícia na CPI de que alguns carros destruídos, como que eu te falei, sucatas, quem assistiu o vídeo vai ver, após a operação, começaram a ser exportados para o Rio Grande do Sul e daí aumentar o furto, porque como a polícia aqui estava oriçada, vamos dizer assim, estava prendendo, eles começaram a exportar para outros estados e vender em outros estados para aumentar a criminalidade lá fora e baixar a criminalidade no estado. Não baixou nada, né? Infelizmente, é um absurdo, né? A gente se rouba uma quantidade de carros absurda, né? Mas vamos comparar com o ano anterior. Mas o ano anterior já foi uma barbárie, né? Diminuiu 3%, 9%. O que a polícia precisa entender. Eu tive, inclusive, com o nosso governador, com o Márcio França, uma reunião que tive com ele no dia 13 de março, muito preocupado com a segurança pública, a verdade é essa. Não estou aqui fazendo campanha antecipada para governador, não, mas fiquei impressionado com esse homem, né? A gente não sabe quem é vice-governador, eu vi lá a preocupação que ele tem. Ele é muito inteligente. Eu não vou falar que ele é gestor, senão eu falo do outro candidato, né? Mas ele é uma pessoa muito inteligente, que me chamou para conversar a esse respeito, e tenho certeza de que em breve a gente a polícia vai ser muito mais inteligente. Mas sim, as seguradoras, como respondendo a tua pergunta, sim, fazem isso no Brasil inteiro, promovem a insegurança, né? Lembrando para aquele que não entende, mas a seguradora, afinal de contas, por que a seguradora vai incentivar o roubo de automóvel se ela que no final paga a conta? Gente, ela não paga nada, ela segura a mutualidade, né, Marcelo? Quanto maior for a nossa insegurança, em relação a um roubo e furto, principalmente, não tanto por colisão, mas por roubo e furto, maior vai ser, evidentemente, aqueles que vão buscar tirar dinheiro, imagina, olha que absurdo, tirar dinheiro da educação da família, da saúde, do lazer, da alimentação, para entregar para essas pessoas, para fazer seguro do teu carro. Acabei de renovar do meu, 4 mil e tantos reais, para que essas pessoas possam ficar realimentando. Aliás, vou fazer aqui, usar o jargão aqui de um deputado de São Paulo, não vou promover ele, não, mas esse deputado chamou de círculo do crime, que as seguradoras operam como círculo do crime. E, na verdade, é um círculo realimentado pelas seguradoras, porque elas vendem carro destruído com documentação, nós estamos falando de um volume superior a 250 mil automóveis por ano. Superior a 250 mil automóveis por ano. Estamos falando que as seguradoras estão também fomentando o roubo de automóvel, porque eles vão até a oficina, Marcelo, de reparação, e pagam um preço totalmente incompatível para a perfeita reparação do consumidor. Foi o que foi demonstrado lá no Sul. Lembra que eu falei dos pilares agora há pouco? Um dos pilares era a aplicação de peças não originais e peças usadas. Eles determinam o recondicionamento, o reaproveitamento de peças emprestadas,
uma chamada negociação, que é um termo que eles inventaram, e aí força o reparador, essa porta custa R$4.000, eu vou fechar meus olhos aqui, vou fingir que não é nada disso, e vou te pagar aqui 1.000, 1.500, você conserta ela, a porta está virada do avesso. O reparador vai lá comprar essa peça usada e aplicar no carro dos consumidores sem que eles saibam. E o que é mais grave, o consumidor cai na conversa aí do chamado credenciamento da oficina, né? A oficina, para ser credenciada, ela é credenciada da companhia, não é credenciada do consumidor. Ela diz, lá você vai ter carro reserva, desconto na franquia, eu te dou garantia. O consumidor cai nessa conversa, leva o carro até essa oficina, e acontece o que foi encontrado no Rio Grande do Sul, e que acontece no estado de São Paulo, e a gente tem demonstrado, você sabe, nos vídeos que eu faço, que é o Passando a Limpo, tem vários vídeos no meu canal Passando a Limpo. Imagina, você consegue imaginar que um veículo pronto, entregue a um consumidor, dado como concluído o reparo, o consumidor vai buscar o carro está estranho, entra em contato comigo, vários consumidores entram em contato comigo, ou o próprio reparador indica. Tira o carro da oficina credenciada, e aí vai lá e te vai olhar o carro, e aí a companhia vai lá e paga R$15.000, o carro está pronto, tá? Para reconsertar o carro, para refazer o carro. Então, esse desconto na franquia é uma falácia. O consumidor que cai nessa conversa vai ter a pior reparação do mundo, ele vai abrir mão do direito de escolher o melhor prestador é o dele, aquele que ele escolhe. E uma vez eu ouvi na época da faculdade, quando fui fazer prova, o pessoal falando, uma vez que você escolher a resposta, não troca, porque ela é a certa. Se você trocar, você vai errar. Então, fica com a resposta. A tua chance de errar é muito maior. Eu vou dizer, quando você escolheu a sua oficina, não troca. Você não tem que trocar. Porque você não está trocando em seu benefício, você está trocando em benefício, Marcelo, da seguradora. E o benefício dela qual é? Não é te oferecer a melhor reparação. Não me digam mais que é a melhor reparação, porque está aprovado através de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal em 2004. Você lembrou no começo. Uma CPI em 2009, que foi... A de 2004 foi uma piada, né? O Congresso Nacional foi uma piada, foi tudo bem arrumadinho, mas a 2009 foi bastante contundente. Mas, lamentavelmente, eu quero explicar aqui para as pessoas entenderem, mas por que lá, quando a CPI em 2009, aqui em São Paulo, no nosso estado, não resolveu as seguradoras, você falou que chamou de ciclo do crime, pediu e sugeriu, inclusive, que as seguradoras fossem investigadas por crime organizado, formação de quadrilha urbana. Por que então não mudou? Por que ainda está acontecendo? Eu fiz, na verdade, escola, né? Porque eu participei de uma CPI, você lembrou, lá em 2004, assim que a entidade se formou, uma CPI em 2009 sugerida por nós, um deputado implantou a CPI baseado nos depoimentos que via na internet, né? E teve lá como relator o deputado Fernando Capês. A gente teve... Mas por que continua acontecendo e agora você fez provar no Rio Grande do Sul e está dizendo que em São Paulo continua acontecendo e que em 2016 a polícia pegou? Por quê? Porque quando você faz uma CPI normalmente ela é dada pela sociedade como um palante para o deputado. Se é isso, não é, não me interessa, mas enfim. Terminada a CPI, é produzido um relatório que é encaminhado ao Ministério Público, né, que vai tomar as providências. Foi o que aconteceu em São Paulo. O promotor que recepciona esses relatórios, ele vem muitas vezes cheio de vícios políticos, na verdade, vem cheio de... A grande maioria, muitos deles não têm qualquer formação jurídica, então escreve ou faz coisas que não pode ser considerado como um ato entre aspas, né, que pode ser tomado como um ato jurídico, né? Então, o que o Ministério Público tem que fazer? Não é o caso da CPI de São Paulo, aqui vai uma ressalva. O relatório foi feito pelo deputado Fernando Capês, né, que dispensa comentário, era promotor criminal, né, mais de 50 livros escritos, então, por que não aconteceu, eu não sei, mas coisa de política no Brasil, por isso que hoje sou pré-candidato. Só que dessa vez, Marcelo, eu fiz a coisa certa, o deputado é um cara seríssimo aí no bate, gente, né? Eu até brinquei com ele, eu acho que ia mudar meu título, né? Se eu mudo meu título, eu tinha que ser candidato ou pré-candidato no Rio Grande do Sul, né? Mas eu votaria com certeza nesse homem, porque é um homem muito correto, e ele aceitou uma sugestão, né? Nós conversamos rapidamente. Na verdade, eu acho até que nem fez sugestão, acho que foi até que ideia dele, porque a gente conversando, eu vou até aqui fazer uma correção, eu odeio me apropriar de coisa que é dos outros, porque corrijo em tempo. Foi ele que sugeriu. Eu adorei a ideia. Eu lembro agora, foi ele que sugeriu. Por quê? Porque ele disse, Ângelo, diante de tudo que você me disse, vai acontecer aqui no Sul exatamente o que aconteceu nas outras duas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, vou sugerir. Ele foi secretário,
Eu vou chamar o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, que é o Ministério Público, vou pedir ao Procurador-Geral do Estado para autorizar um promotor a participar como membro permanente e o promotor do consumidor. Então, vou colocar 2 promotores, crime organizado e do consumidor, para participar. Achei fantástico. Então, as oitivas que foram feitas acompanhadas pelo Ministério Público, que produziu um relatório totalmente independente, usou as oitivas para construir o próprio relatório. E, evidentemente, que agora vem a sugestão de indiciamento. Mas sim, Marcelo, o momento é muito grave, a sociedade tem perdido muito. Eu moro no bairro do Tatuapé, meu bairro é um bairro, se você tem público aqui, mas com certeza a sociedade sabe disso, tem sido alvo aí, né, cenário aí de crimes absurdos, né, como do hotel, que pouco importa lá quem foi a pessoa, estou falando do crime, né, alguém que perde a vida, se é bandido, se não é, pouco importa, nada se justifica, foi lá, tomou um tiro de 12. Dias depois, quase na esquina da minha casa, uma equipe de 3 bandidos sai do carro na hora do dia, num sábado à tarde, e desfecha não sei quantos tiros contra uma Mercedes e executam uma outra pessoa. E agora, 2 semanas atrás, mais uma vez, alguém sai de dentro de um carro com uma submetralhadora, 2, e matam um outro elemento, dando mais de 70 tiros. Tudo acontecendo na delegacia do bairro que eu amo, que é o Tatuapé. Estou aqui há 35 anos. Sabe por quê, Marcelo? É um absurdo te falar. Você vai falar, Angela, é inacreditável. A nossa delegacia do nosso bairro, ela fecha sexta-feira, 8 horas, e só vai abrir na segunda-feira. E se tiver feriado na segunda-feira, só abre na quarta. Ela emenda feriado. Se você sofrer um crime aqui no Tatuapé, você tem que sair para delegacias periféricas, ou um bairro de classe média alta, para fazer o BO, para as investigações só começarem, se for uma segunda-feira feriado prolongado, se o crime acontecer no sábado, na sexta-feira, só começa a ser investigado pela delegacia do Tatuapé na quarta-feira. Nós sabemos que as primeiras 24 horas está mais do que provado, é que vai ajudar a elucidar o crime, na verdade, pegar as câmeras e ir atrás. Não, aqui não. No nosso bairro, isso não acontece. Estou cansado, Marcelo, cansado de viver numa sociedade onde a gente é vitimizado aí por esses grupos econômicos, por todos esses agentes, e por essa razão, teu amigo é pré-candidato. Sensacional. Uma frase que não tem almoço, né? Então fica aí a dica para todos os consumidores. Pensarem um pouco como que vai ser a qualidade da reparação dele se a oficina ela estiver trabalhando com baixa mão de obra, com peças de baixa qualidade, né? Então, realmente, eu fico assim indignado com esse tanto de crime que você vem apontando, não somente no setor das oficinas também, mas toda a repercussão, né? Porque quando um bandido vai lá e faz algum crime, e existe aquela ideia de, olha, ele a vida inteira passou necessidade e talvez tenha que ter ido por esse caminho por falta de opção, não que seja correto, mas poderia ter alguma justificativa. Agora, quando uma empresa gigantesca, que está na Bolsa de Valores, né, e tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, incentiva esse tipo de atitude, é realmente lamentável, né? É triste mesmo, mas eu creio que cada vez mais as pessoas estão interagindo e pessoas como você, né, para conseguir mudar todo esse cenário. Eu gostaria de saber, Ângelo, daqui a pouco a gente tem que terminar a entrevista, infelizmente, porque o papo está muito bom. Eu gostaria de saber que tipos de projetos que você pensa em levar para a Assembleia Legislativa. O que você está imaginando aí, Ângelo, que você pode contribuir com o setor de reparação e com a sociedade como um todo? Pergunta muito pertinente. Bom, primeiro, legislar com ética, né? Para as demandas da sociedade do nosso Estado, cobrar do governo, evidentemente, as ações que o governo tem que... Não adianta o governo prometer, na verdade, lembra que o legislador é tão importante, que é ele, no caso de um eventual impeachment de um governador, é ele que vai ser a voz do povo, né? É aquilo que o povo disser em relação. Então, seja aquele que vai nos dirigir, evidentemente, aí agora, nos próximos 4 anos, ele está fazendo promessa à sociedade. O significado da palavra esperança, para mim, é uma coisa fantástica. A vida inteira eu digo, nunca me dê esperança daquilo que você sabe não vai me entregar. Diga para mim, não, eu não posso fazer, não é possível.
né? Então, eu sei bem o significado da palavra esperança, a esperança que eu dou àqueles que me acompanham há 15 anos, né? Esperança principalmente para aqueles que estão sendo massacrados, empresas, pais de família, o funileiro. Imagina, tenho conversado muito com funileiro, com pintor, né, com montador, com polidor, com mecânico das oficinas. Você fala, eu fui lá conversar com ele, é um absurdo, abandonados, jogados, esquecidos pela sociedade, essa mão de obra. Olha o que aconteceu com o caminhoneiro aí, também estava esquecido, né, para um país, não é verdade? E, lamentavelmente, por conta dessas ações, como você colocou no tudo, predatórias de grupos econômicos, é só, são vários grupos econômicos, né? Veja, eu lembro que há uns anos atrás, fez era matéria de capa, Brasil, o país dos cartéis, né? Essa é a grande verdade. Tudo aqui é cartel, está aí a Lava Jato, né? Olha o que aconteceu com a Lava Jato, né? Pegaram o Brasil, fatiaram o país inteiro, eu, você, a sociedade trabalhando, né? Fazendo de tudo para poder dar a nossa família, uma condição digna, a gente nunca consegue, está sempre tendo altos e baixos. Então, principalmente, o que eu imagino é legislar com ética, né? Entender as demandas, várias demandas que existem coisas de uma simplicidade tão grande. Vamos pensar pela coisa mais simples. Eu estava há pouco tempo na Radial Leste, eu trafego sempre na Radial Leste, que é uma avenida que cruza a cidade inteira e as marginais também. E aqui nós temos aqui, Marcelo, na nossa cidade, essa faixa exclusiva de ônibus. Eu estava muito cedo, saindo porque eu tinha uma reunião muito cedo, atravessando a cidade, e à minha frente ia uma perua escolar, né? E essa perua escolar estava no trânsito, cheio de criança rindo, brincando, aquela coisa de criança natural, e a pista de ônibus vazia lá, e os táxis passando lá com uma só pessoa. Mas, Ângelo, isso é de atribuição da questão do municipal, né? A prefeitura. Mas, peraí, o legislador tem a obrigação de levar também os anseios naquilo que diz respeito ao município, né? Eu vejo aí várias coisas. Você imagina, vamos falar de coisa mais simples, os guinchos, né? Aqueles que a gente se relaciona, conhece pela área do setor de reparação, né? Muitas vezes você está num congestionamento numa cidade como a nossa, né? Parado no congestionamento, principalmente uma sexta-feira, imagina São Paulo, só pode dar um nó, né? Você não consegue chegar em casa depois do dia de trabalho, e aí você vai descobrir que um ônibus enguiçou na pista de ônibus, na pista exclusiva, e aquele transporte para tirar ele vem no trânsito, né? Porque o CET é muito guincho que andar na pista de ônibus. Então, tem várias coisas que não se pensa, a sociedade não pensa, né? As pessoas parecem que fazem questão de criar dificuldade para arranjar facilidade. No setor de reparação, você pode ter certeza, eu sou radicalmente contra a intervenção das seguradoras em relação ao fornecimento das peças. É exatamente através desse meio que eles usam como pressão para fornecer peças, evidentemente, que não atendem a especificação das montadoras, e usa isso como moeda de troca para forçar o reparador a usar peça usada, né? Então, ele acaba jogando. Olha, você aceita essa condição que eu estou te pagando, ou eu forneço a peça, tu não vai ganhar absolutamente nada, ainda vai ter que armazenar, ainda vai ter que tomar conta da peça, recepcionar, verificar a qualidade e tudo mais que você sabe que é inerente a uma operação de reparação. Então, o fornecimento de peça ele é ilegal, a ilegalidade está lá no Decreto-Lei 73 de 1966, onde estabelece no artigo 73 que as seguradoras estão proibidas de dar comércio à indústria. No Rio Grande do Sul, eu me aprofundei muito nesse tema, inclusive com o professor da PUC, lá do Rio Grande do Sul, fizemos um debate muito interessante, me cumprimento, eu não vou aqui citar, não tenho autorização de citar o nome dele, mas vamos definir a palavra comércio, né? Ora, se mais de 40% do mercado de autopeças, que hoje é manobrado por esses agentes, se isso não é comércio, nada mais é comércio. Então, ele fez a definição de comércio, né? Interesse econômico, a seguradora, evidentemente, tem interesse. Habitualidade, 40% do mercado não é habitualidade, na cabeça da seguradora, não, né? Elas entendem que estão fornecendo peça para que, entre aspas, o seguro seja mais barato. E nós temos aí um dos seguros mais caros do mundo. Vou citar apenas um exemplo de uma seguradora, para aquele que nos ouve entender, o que sai da nossa economia, do nosso bolso, das nossas famílias. Dinheiro teria que ser utilizado de uma forma mais inteligente. Uma seguradora, não vou citar aqui o nome dela, vou falar para não dar direito de resposta, no sentido, acho que a gente tem que, não é preservar. Quem quiser saber o nome das seguradoras, assiste aí o link que vai colocar no vídeo, que lá está o nome delas, tá? Estão todas elas estampadas. Tem outras também que não foram pegas. Mas uma seguradora teve um lucro líquido, em 2017, de 1 bilhão e 98 milhões. 1 bilhão e 98 milhões. Dinheiro que tinha que estar no teu bolso, Marcelo, da sua família, promovendo a você o bem-estar da tua família. Mas aqui não. Como aqui não se consegue aplicar
algum dispositivo, questões legislativas, sei lá, qualquer, aqui se criou a indústria do pânico, do medo, eu diria que quase da extorsão que se faz com a sociedade, quase que obrigando a sociedade. Você quer um dado interessante? Mas alguém vai dizer, mas nem todo carro tem seguro. Vamos pegar só, para você ter um exemplo, quanto é importante legislar e tomar conta disso. Se a gente pegar a frota nacional de veículos e apenas isolar 3 categorias, automóveis, caminhonete e caminhoneta, esquece o restante, moto, caminhão, tudo mais. Só essas 3 categorias, no Brasil hoje existem 19 milhões e 200 mil veículos que transitam de 0 a 5 anos. Desses, para você ter uma ideia, quase 16 milhões têm seguro. Ou seja, a frota que circula está na mão das seguradoras. Por conta do quê? Por conta disso. Então, nós temos que legislar, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo, seja no Congresso Nacional, com o apoio do Luiz Flávio e do Zé, de forma a estabelecer, primeiro, que as seguradoras respeitem definitivamente aquilo que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Na Casa Legislativa, eu espero poder participar e, quem sabe, até de acordo com aquilo que me for proposto, quem sabe até sonhar em presidir uma comissão de defesa do consumidor, criar uma subcomissão dentro da comissão do consumidor, para olhar muito, viu, Marcelo, para as seguradoras brasileiras, para os planos de saúde que exploram o cidadão brasileiro. Nós somos explorados por essas empresas, muitas empresas vêm para cá para explorar, para desrespeitar. Então, eu quero muito estar à frente disso, principalmente lá. E aí, também como legislador, como a obrigação de fiscalizar as leis que já existem, como o decreto que eu disse, 73, que é desrespeitado por todas as seguradoras, né, que não respeitam, fornecem peças quando não poderiam fazer, e quando fazem, prejudicando a União deixa de receber, para você ter ideia, 4 impostos que viriam para a sociedade e que ficam no bolso desses empresários, dessas pessoas que exploram. Então, eu pretendo legislar no sentido de, principalmente, focado na segurança pública. Mas antes, você não é delegado de polícia, né? Mas me especializei e estou aqui para dizer para você, estive com o governador, com o Márcio França, que me recebeu muito bem, eu espero realmente que ele aplique aquilo que nós sugerimos, eu quero fiscalizar para que a sociedade possa ter, com certeza, a gente pode ter um futuro. Lembrando, né, sem fazer demagogia, aquele jovem rapaz, cujo nome eu não sei, aqui em São Paulo, na USP, que morreu porque alguém foi roubar uma TR4, é filho de alguém, porque alguém precisava de uma porta daquele carro, alguém havia encomendado um carro daquele, não é verdade? Isso tem que acabar, né? Quem foi vítima? Eu fui vítima de assalto, minha filha recentemente no Tatuapé teve um carro furtado. O exemplo está tão grave no nosso bairro, Marcelo, para você ter ideia em relação à criminalidade, eu quero tomar muito conta disso, né? Para você entender que nos últimos 2 anos, 5 pessoas que foram reunir comigo na entidade que eu até então representava até junho, né? 5 pessoas, quando saíram da reunião, voltaram e falaram, levaram meu carro, furtaram meu carro, numa praça no Tatuapé. Isso é um absurdo. Será que ninguém sabe disso? Será que nós só sabemos? Só eu tive, inclusive, uma delas, a minha própria filha. Quer dizer, então, a polícia precisa ser inteligente, né? Não existe crime organizado, na verdade. Existe polícia desestruturada, polícia que não é investigativa, delegacia que está fechada. A delegacia tem que reabrir, mas não pode estar fechado. Isso é um absurdo. Hoje existe, para você ter uma ideia, eu vou trazer para o Tatuapé, vou levar para a tua cidade, aí você pode ter certeza, depender de mim. Hoje existe a barreira eletrônica, né? Hoje, as câmeras das nossas casas podem integrar e, sabe, você tem uma grande barreira eletrônica. Quando você coloca uma barreira eletrônica num bairro, como algumas cidades colocou, como a Americana colocou, Atibaia colocou, e outros, sabe, é quase como se você estivesse, por ver, jogando inseticida, as baratas somem, tá? Por quê? Porque se roubar naquele bairro, se cometer um crime naquele bairro, ele vai ser identificado, né? Ele não vai conseguir fugir. Se um carro for roubado, detecta imediatamente, porque essas câmeras vão entrar em contato com o detecta, um programa fantástico que o governo trouxe, mas a iniciativa privada, para você ter ideia, é baixíssimo. Um condomínio, se você mora num condomínio, você que está me ouvindo mora num condomínio, é claro, tem que fazer isso através de uma associação, eu quero promover com as associações, todas as associações de bairro do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, da tua cidade, para fazer acordos com o Detecta. Um condomínio que tiver uma câmera apontada ou 2 para a rua, para você ter uma ideia, R$ 49,00 por mês. Você imagina um conjunto de apartamento, vai pagar o quê? 10 apartamentos, vai pagar R$ 4,90 para você ter o nível do Detecta. Se um veículo passar mais de 1 ou 2 vezes lá, e de acordo com a programação, ele é considerado um veículo suspeito. Ele manda um alerta para a viatura no raio de 3 quilômetros.
Gente, isso é tecnologia. Isso está em Nova York e não está no nosso país. Resumindo, eu quero trazer tranquilidade. Eu quero que a minha neta Liv, que nasceu, eu tenho 2 netas, uma do coração, que é a Mi, que é minha neta, né, e a Lívia possam viver numa sociedade melhor. Então, nós, Marcelo, você, temos a obrigação de dar a nossa contribuição. Homens de bem, levantem-se e lutem. O que eu posso pedir a você, com a pessoa que me conhece há muito tempo, as pessoas não me conhecem, Marcelo, que, por favor, não me julguem, né? Eu não sou político, sou ficha limpa, graças a Deus. Na verdade, nunca fui político na minha vida, sou ético. Eu só gostaria muito que as pessoas pudessem entrar lá. Se você me permite falar o nome do site, Marcelo? Posso falar o nome do site? Então, no www, meu nome, angelocoelho.com.br, e conhecer minha trajetória, toda a minha vida. Eu coloquei desde 1976, toda a minha história de luta, parte desses vídeos que falamos, está lá para que você possa avaliar, me julgar e saber se eu vou representar você, reparador, você, empresário do setor de reparação, e você, cidadão que reside e que tem vida no estado de São Paulo, e vou ter certeza, eu vou além, como fui a Porto Alegre, eu vou a outros estados. Eu acho que a gente tem que se unir e mudar bastante o que está acontecendo em relação à nossa sociedade. Oi, Ângelo. Olha, muito obrigado pelo papo. Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo contigo, mas nosso tempo acabou. Nós vamos deixar aqui para vocês todos os links que foram comentados, o site do Ângelo, e vamos continuar trazendo para vocês todos conteúdos excelentes, para que a gente consiga cada vez mais juntar todo mundo do setor de reparação automotiva para, acho que recuperar um pouco aí do muito que foi perdido, principalmente por todas essas questões da seguradora. Ângelo, muito obrigado, viu? Tenho certeza que você vai conseguir vencer aí nessas eleições e representar muito bem todo o setor de reparação automotiva e também toda a sociedade. Obrigado. Quem agradece sou eu, né? Eu agradeço publicamente, acompanho o teu trabalho também, né? Agradeço o trabalho, essa tua iniciativa de trazer, está focado aí na rentabilidade, que é isso que importa, e para mim realmente foi muito significativo poder bater esse papo com você. Se fosse no Jô Soares, o pessoal falar, como não tem plateia, né? Então a gente vai terminar. Mas estou à tua disposição sempre, com muito carinho, e conte comigo, e tenho certeza que a gente vai trabalhar para mudar toda essa situação. Parabéns, meu amigo, parabéns. Obrigado, tamo junto, Ângelo. Até mais, tchau.